Olá, o Reconstruindo Sua Saúde inicia novamente comigo, Arlete Lima, especialista em resultados de emagrecimento consciente e em resiliência, juntamente com o meu amigo Eduardo Braga, coach, especialista em resiliência e também líder coach. Você sabe de que forma você foi criado ou criada? Você sabe para que você foi criado ou criada? Qual é o seu propósito de vida? Você já parou para fazer esses questionamentos? Pois é, isso tem muito a ver com a nossa reflexão de hoje, né? Então, reconstruindo sua saúde, né? Por que reconstruindo sua saúde? Se nós pensarmos, né, em saúde, saúde não é só ausência de doença. Saúde é o bem-estar, né? Saúde é o estado de bem-estar do ser humano, né? Da existência humana, da raça humana. E a Organização Mundial da Saúde, né, traz como conceito da saúde que é um estado completo de bem-estar físico, mental e social. E não somente a ausência de afecções e enfermidade, né, de infecções e enfermidades. Estado de normalidade de funcionamento do organismo. E o SUS, né, ele traz também como, além de tudo isso, traz como conceito de saúde o meio físico, né, que são as condições geográficas, como a água, alimentação, habitação, né, condições de moradia, meio social, econômico e cultural, né, como emprego, renda, educação, hábitos, garantia de acesso aos serviços de saúde, responsáveis pela proteção, promoção e recuperação da saúde. Então, tudo isso explica, né, o que é a saúde, né, e não somente a ausência de doenças, mas também o pleno estado, né, de bem-estar social, cultural, físico, mental, enfim. Então, saúde é isso. E por isso o nome Reconstruindo Sua Saúde, e também por isso que nós trazemos aqui todas as semanas, né, todas as quartas-feiras, às 20 horas, aqui no www.tvcinec.com.br. Nós trazemos todas as semanas aqui reflexões de temáticas atualizadas, atuais, de temas atuais que nós vivenciamos no nosso dia a dia. E hoje nós trazemos esse tema, né, sobre o sentido da vida. E eu fui buscar também algumas conceituações sobre esse tema e encontrei o seguinte: o sentido da vida constitui um questionamento filosófico acerca do propósito e significado da existência humana. Então, o sentido da vida, para nós encontrarmos o sentido da nossa vida, é necessário esse questionamento filosófico, né? O que seria isso? Seria pautado na filosofia, que o significado é amor e sabedoria, estudo de problemas fundamentais relacionados à existência humana, né? Então, aí os nossos valores, é onde vai estudar e questionar os nossos valores éticos, morais, religiosos. O sentido da vida é uma quantidade inumerável de possíveis respostas, né, para o sentido da vida, frequentemente relacionadas com a religião ou a filosofia. Então, muitas vezes, quando temos a nossa espiritualidade desenvolvida, quando estamos bem com a nossa espiritualidade, quando temos a nossa espiritualidade bem definida, geralmente nós temos um sentido de vida, né? O que te move, né? Para você saber se você tem esse sentido de vida e qual é esse sentido, é você pensar qual é o seu propósito de vida, o que te move. O que te tira da cama todos os dias? Não pode ser somente bater o seu ponto lá no seu trabalho para você ganhar o seu salário no final do mês. Deve existir algo muito além disso, não é mesmo? E é sobre essas e todas essas questões e outros assuntos que nós estaremos discutindo aqui no dia de hoje. Não é mesmo, Eduardo? Isso mesmo, Arlete. Boa noite, quero saudar você e todos os nossos amigos da TV Cinec. E muito feliz, mais uma vez, por a gente poder estar interagindo com temas tão pertinentes a cada um de nós, seres humanos, né? Você foi muito feliz em colocar
que a proposta do programa é uma proposta de uma visão, digamos, integral. Quando a gente está falando de saúde, nós estamos pensando no bem-estar completo, na felicidade como um todo para o ser humano, né? Nós vivemos em um momento um pouco delicado da história, em que, apesar do homem ter conquistado tantos espaços e ter progredido tanto, com tantas tecnologias, também na área da ciência, da medicina, da bioética, de tantos outros campos humanos, a quem a gente deve realmente reverência e reconhecimento a tantos homens e mulheres que nos ajudam num mundo melhor, mas todos nós também temos que ter a certeza de que nós passamos por um momento delicado também de desconstrução. Nós vivemos, de alguma maneira, um processo, infelizmente, de desumanização muito grande, né? Onde o homem vai sendo, de alguma maneira, colocado à prova, né? Existe uma crise hoje, a nível global, em muitos âmbitos sociais, familiares, culturais, tradicionais, religiosos. Então, existe, na verdade, um grande clamor, muitas vezes invisível, de um SOS do próprio homem que está pedindo socorro. Gostei muito quando você falava da diferença entre saúde e bem-estar, porque nós estamos num momento também onde há uma conscientização, graças a Deus e graças também aos seres humanos, muito grande pela saúde, como talvez nunca houve antes, mas nós precisamos estar alerta de que hoje a reflexão vai mais além, né? Não posso apenas viver evitando doença. Se existe essa distinção entre bem-estar e saúde, nem todo mundo que tem saúde, que goza de saúde, está bem. Quando a gente está falando, então, de saúde, a gente está se referindo ao corpo. E quando a gente está falando de bem-estar, a gente está falando do ser, né? Então, você pode ter um corpo saudável, mas não está bem. Então, por que você não está bem? De onde vem essa inquietação interior? E aí a gente entra no tema de hoje, que é justamente a busca do sentido pela vida, que é um tema tão antigo quanto o próprio homem. Por isso que você também bem contextualizou, é um tema filosófico. Quem é o homem para ele mesmo, né? Existe significado em a gente estar vivendo, né? Hoje foi apenas mais uma quarta-feira. O ser humano hoje trabalha apenas para pagar a conta, como muita gente vive fazendo. A gente só está apagando incêndio aqui e ali, a gente só está comendo, dormindo e se divertindo, ou a vida é mais do que isso? É isso aí, Arlete. É isso mesmo. E se você é o tipo de pessoa que pensa e fala o que não quer na vida, está criando uma vida oposta ao que você gostaria. Então, isso tudo tem muito a ver também com a qualidade dos seus pensamentos, né? Com a qualidade dos nossos pensamentos. Então, se você tem um pensamento destrutivo, né? Um pensamento que te leva à derrota, ao fracasso, dificilmente você vai ter definido o seu sentido de vida. Então, para que você tenha um sentido de vida, né, que te move, que é aquilo que te tira da sua zona de conforto, que te faz estabelecer metas, que faz você ir para um próximo nível, que faz você evoluir e ter desenvolvimento, então você precisa começar a pensar sobre o que você está pensando. Então, quando nós pensamos, quando nós refletimos na qualidade dos nossos pensamentos, é necessário também nós buscarmos o que eu tenho buscado, do que eu tenho alimentado os meus pensamentos, né? Com que tipo de coisa, né, e que tipo de pessoas, ambientes eu tenho alimentado os meus pensamentos. Sim, porque o ambiente em que você está inserido, o contexto social em que você está inserido, né, nós estamos inseridos, também vai falar muito sobre a qualidade dos pensamentos que você terá. Se você vive com pessoas que só reclamam, que só murmuram,
que não vê sentido na vida, né? No sentido de sempre olhar o lado ruim das coisas, sempre ter pensamentos e falas destrutivas, nunca consegue, por exemplo, enxergar possibilidades, e sim os problemas, as dificuldades, os desafios, e nunca os resultados, né? Então, dificilmente você terá uma boa qualidade de pensamentos, né? Um pensamento que te levará a encontrar esse sentido de vida, né? Então, assim, independente da nossa religião, das nossas crenças religiosas, dos nossos valores, né, que nós recebemos desde a nossa infância, todos nós estabelecemos, como nós já dissemos aqui, né, exploramos nas últimas 2 semanas sobre as crenças. Se você não conferiu, confere lá. Toda quarta-feira, às 20 horas, né, nós falamos nas 2 últimas semanas sobre crenças. Então, vai também estar muito correlacionado com a nossa fala, né, com a nossa reflexão de hoje também. Então, quando nós temos também as nossas crenças estabelecidas, né, conforme nós dissemos aqui, isso também nos ajuda a encontrarmos esse sentido de vida, né, não sendo ali influenciado por outras pessoas no sentido de nos limitar e não encontrar, né, a nossa essência, aquilo que tem a ver com você, aquilo que realmente você se identifica, né, aquilo que te move, encontrar para que você está aqui, qual que é o teu propósito, né? Por exemplo, até o Eduardo falou muito bem da questão do corpo, né? Do bem-estar físico, emocional, de muitas vezes estarmos bem de saúde, mas não estarmos bem conosco mesmo, por exemplo, né? Trazendo, por exemplo, ao emagrecimento, que eu trabalho, né, com o coaching de emagrecimento consciente. Eu, por exemplo, eu perdi o meu sentido de vida quando eu me deixei levar, né, e me vencer pela obesidade. E eu precisei encontrar o meu sentido de vida para superar a obesidade. Então, primeiramente, eu precisei gerenciar os meus pensamentos, né? Assumir a liderança do eu, né? Assumir ali novamente o meu protagonismo de vida. E a partir do momento que eu encontrei o meu sentido de vida, é onde eu consegui estabelecer metas, né? E fazer todo um planejamento para, então, vencer a obesidade. Mas o sentido não estava só na questão da estética, mas sim do bem-estar, que é disso que nós estamos falando, do bem-estar físico, do bem-estar emocional, da saúde mental, né? Então, é muito além, né? E quando eu vi que isso tudo me traria maiores possibilidades, inclusive de hoje poder ajudar outras pessoas, né? A princípio eu queria somente emagrecer. E, de repente, eu descobri que, com aquilo, da forma como eu encontrei, né, o caminho que eu consegui encontrar através do emagrecimento consciente, né, vencer a obesidade, eu vi que muitas pessoas passaram a me procurar com as mesmas queixas, com as mesmas dores que eu tinha quando eu fiquei ali durante 13 anos, né, sendo vencida ali, tentando lutar contra a obesidade das maneiras erradas, né, da maneira como o mercado aí fora, em torno do emagrecimento, tem tentado, né, tem oferecido como solução, como proposta para vencer a obesidade, muitas vezes traz o quê? Frustração, né? Então, muitas vezes a pessoa acaba se sentindo vencida, né, porque ela não consegue, ela faz tantas tentativas pelos meios errados, né, pelas aquelas metodologias rápidas, imediatas, muitas vezes não quer se sacrificar, muitas vezes não quer se esforçar, muitas vezes quer o resultado rápido, né, mas sem mudar os hábitos, né, sem mudar os pensamentos, que é a raiz de tudo, né? Então, muitas vezes a pessoa acaba se deixando levar por essa frustração e desistir, né? Então, definir metas é o método que nos permite visualizar o futuro a partir do nosso presente, né? Então, quando nós mudamos o nosso comportamento, os nossos hábitos, a partir dos nossos pensamentos, nós conseguimos também modificar o nosso futuro, porque nós passamos ali a traçar uma nova rota. E isso tem tudo a ver com o sentido da nossa vida, né? Aonde você quer chegar,
né? Para que você está aqui? Qual que é o teu propósito, né? Então, quando você tem isso muito bem estabelecido, isso automaticamente te tira da zona de conforto, né? No sentido de te mover, né, para o próximo passo. Você não consegue, né, por exemplo, no GPS, se você não colocar o seu destino, você não sai do lugar. Você precisa saber onde você quer chegar. Não é isso? E da mesma forma é para você encontrar e alcançar o seu sentido de vida, né? O passado cria o presente e o presente cria o futuro, né? Então, assim, o nosso passado ele diz muito sobre o nosso presente. Como, da mesma forma, o nosso presente vai determinar o nosso futuro. Nós não podemos mudar o nosso passado, não podemos mudar aquilo que se passou. Mas se nós mudarmos o nosso hoje, o nosso agora, o nosso presente, certamente teremos um futuro promissor, né? E certamente teremos um futuro muito diferente do nosso passado, por exemplo, né? E, da mesma forma, o futuro muda o presente e o presente muda o passado. Mas como pode ser isso? Quando nós projetamos um futuro de sucesso, um futuro que nos motiva, um futuro de realizações, de conquistas, isso automaticamente vai mudar também o nosso presente, porque nós passamos a caminhar em direção a isso. Nós passamos a trazer estratégias, né, a fazer todo um plano estratégico e a estabelecer metas para, então, alcançar esse futuro promissor de realizações e de conquistas. E, automaticamente, para que nós possamos enxergar e caminhar rumo a esse futuro, nós também precisamos ressignificar o nosso passado e olhar para ele não como um passado de dor, de sofrimento, de marcas, mas também olhar que esse passado nos trouxe grandes lições, que esse passado nos tornou quem nós somos hoje. Nós já falamos aqui também sobre os pais, né, que muitas vezes se sacrificam tanto, né, para construir uma vida, para ter ali um certo padrão, e muitas vezes querem facilitar a vida dos filhos, né? Então eles não querem que os filhos passem pela mesma dor, né? Tracem aquele mesmo caminho que eles consideram talvez de sofrimento, né? Tem aquela crença, né, de que a gente tem que trabalhar, estudar muito para ser alguém na vida, né? Então olha só, então é como se nós só fôssemos alguém na vida se nós trabalhássemos e estudássemos a vida inteira. Não que isso não seja importante, mas veja só como é duro, né? Como fica mais pesado quando a gente associa a nossa existência a isso, a uma rotina, né? Que muitas vezes nos vemos tão presos, né, a essa rotina que acabamos não vivenciando o que há de mais belo, de mais pleno, né, e perdemos, né, momentos preciosos na nossa vida. E trazendo essa reflexão, né, então, continuando aqui falando sobre o sentido da vida, né, eu gostaria de ouvir um pouco mais sobre o que o Eduardo trouxe para nós da reflexão desse tema. Arlete, eu vou contextualizar então os nossos amigos, porque você falava ainda há pouco dos pensamentos e dos comportamentos, né? Então, é importante que todo mundo se conheça. A primeira coisa é isso. A gente falou das crenças nos 2 últimos programas, né? Por que a gente falou de crenças? Porque todas as pessoas desenvolvem ao longo da vida crenças, verdades, que podem ser verdadeiras ou não, né? Então vamos colocar aqui essas verdades entre aspas, acerca de si mesma. Às vezes a gente acredita em alguma coisa que nos disseram que não é verdade. Então a primeira coisa é isso, existe uma distinção entre crença e verdade. Nem toda crença é uma verdade, né? Existem crenças limitantes, como nós falamos, né? Agora, todos os nossos comportamentos, eles desencadeiam de uma crença. Então, a gente fala, alguns dizem são crenças causais, né? Que vão desencadear os comportamentos. A gente vai tendo esquemas básicos de crenças que vão ser responsáveis
pelo modo de como as experiências da vida são percebidas e conceituadas. Agora, é importante a gente entender que nós estamos evoluindo também no estudo do comportamento humano, do pensamento humano. O século XX foi considerado o século do cérebro, porque nunca houveram tantas descobertas em relação ao cérebro como o século passado. E uma das grandes descobertas, Arlete, foi justamente deixar por terra aquele mito que os neurônios morriam e o nosso cérebro empobrecia. Hoje, a neurociência, né, defende a neurogênese, que é justamente o nosso cérebro, ele está em constante transformação, novas conexões. Então, o ser humano ele pode, como você disse, ressignificar, ter um olhar novo diante de cada situação. E é claro que os profissionais eles vão apontando teorias para a mente, para os pensamentos. Aonde nós nos formamos, eu e você, na Sobrária, em São Paulo, junto com o George, que foi o nosso mestre, né, psicólogo, estudioso, ele, no estudo dele sobre a mente humana, mapeou o que ele chamou de MCD. O que são os MCDs, Arlete? Você lembra? O que significa MCD? Sim, modelos de crenças determinantes. Isso. São as nossas forças inovadoras. É verdade. Então, todos os seres humanos têm muitas forças dentro deles, né? E o George, ele mapeou 8 dessas crenças, que ele chamou de MCD, né? Modelos de crenças dominantes. Então, ele falou de autocontrole, conquistar e manter pessoas, análise de contexto, autoconfiança, leitura corporal, empatia, otimismo para a vida e sentido da vida. Então, são 8 forças que o ser humano tem dentro dele, 8 crenças. Essas crenças são crenças positivas, são crenças alavancadoras, são crenças que determinam para o bem, né? Essas são verdades. A verdade que não muda, a verdade que liberta, né? Então, hoje, nós vamos fazer, daqui para frente, os nossos programas com essas 8 crenças, mas hoje é a primeira crença, que é o sentido da vida que você começou a falar, né? E da onde a gente vai começar a falar de sentido da vida? Eu preparei aqui um pequeno esquema. Na verdade, todo ser humano busca esse sentido da vida, sabendo ou não, né? Existe hoje também aquilo que os estudiosos chamam de vazio. Nós vivemos, de alguma maneira, um ser humano que está se perdendo, alguns que estão perdidos porque perderam o significado de sentido para a vida. Não encontram mais o sentido nas coisas, sejam elas pequenas e grandes. Não vivem mais, eu gosto de dizer, sobrevivem, né? E a gente sabe que a vida é curta, e por isso ela tem que ser bem entendida, bem vivida, bem experimentada, bem empregada. Tem que valer a pena viver. Como diz a música, é preciso saber viver. E olha, alguém já disse, esse é um pensamento muito profundo, que poucas pessoas vivem. A maioria das pessoas existe. Olha que profundo, Arlete. A maioria das pessoas estão apenas existindo. E poucas estão vivendo. Por que poucas estão vivendo? Porque poucas encontraram o sentido da vida, o significado da vida, o significado da existência. Olha, um dos homens que mais trabalhou essa crença, essa verdade, que é o sentido da vida, ou o sentido para a vida, foi um austríaco,
psicólogo, médico, chamado Viktor Frankl. Ele foi criador também de uma escola terapêutica chamada logoterapia, que busca a cura pelo sentido, a terapia pelo sentido. Ele teve uma experiência ainda jovem com suicídio, viu muitos jovens em Viena se suicidando, fez um projeto de psicólogos que atendiam em tendas, em locais comunitários, de maneira gratuita, para que os jovens reencontrassem o sentido da vida e não escolhessem a morte como saída, porque é uma falsa saída. Hoje a gente sabe que a pessoa que quer suspender a vida através do suicídio, ela não quer morrer, ela quer acabar com o peso, com o sofrimento, com a dificuldade, com o problema. Então, o suicídio é sempre uma falsa saída para quem está desorientado do sentido da vida. E depois, no tempo da guerra, ele foi mandado para alguns campos de concentração, aonde ele percebeu que existia uma diferença entre as pessoas, e era uma diferença crucial, digamos que era um divisor de águas. Ele começou a perceber que tinham pessoas que sobreviviam ao campo de concentração e outras que morriam. E ele começou a perceber que essas que sobreviviam ao campo de concentração é porque elas encontravam um sentido além de si mesmas. Elas não esqueciam que fora do campo de concentração os esperava alguma coisa, ou a família, ou um projeto, ou um propósito de vida. E essas pessoas que encontravam um sentido naquela situação, entre aspas, desgraçada, elas começaram a serem motivadas a viver. E elas viviam. E ele experimentou isso consigo e com os outros. Ele tem uma frase maravilhosa, célebre, que diz: eu encontrei sentido na minha vida, dando sentido à vida das pessoas. Agora, já em 1955, portanto, depois da Segunda Guerra, né, ele denunciava o que ele chamou de vazio existencial. Ele disse que isso chegou a ser uma neurose de massa no tempo dele. As pessoas que haviam perdido o significado pela vida e que experimentavam um vazio existencial. Entre os jovens na Europa, ele chegou a dizer que, numa pesquisa, 98% dos jovens diziam que sentiam um vazio interior, um vazio de significado. E muitas vezes, ainda hoje, a gente escuta, né, a pessoa dizer isso. Quando você se dispõe a ouvir alguém, as pessoas dizem: eu não sei o que eu estou sentindo, mas é um vazio tão grande, né? É como se eu tivesse um buraco dentro da alma. Eu já ouvi isso. Ou um buraco no coração. O que é isso? É o ser da pessoa que está gritando por significado. Então, na verdade, nós vivemos num mundo hoje que corre atrás desse sentido, desse significado maior para a vida. É verdade. Até trouxe aqui uma frase, né? Isso tudo que você falou me lembrou muito de uma frase que, para mim, assim, é muito forte, né? E assim, direcionou muitas coisas na minha vida, refletir sobre isso, né? Um grande pensador, ele dizia: os homens perdem a saúde para juntar dinheiro, depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde. E por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente, de forma que acabam por não viver nem o presente e nem o futuro. E vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido, né? Então, assim, essa é uma frase que eu acho que tem muito a ver com toda essa reflexão que você trouxe aí, né, falando sobre isso, né? Como que as pessoas hoje estão perdendo a sua saúde, correndo atrás do dinheiro, correndo atrás de conforto, correndo atrás de um padrão de vida, e não se dá conta de quantas coisas estão perdendo, né? Quantas coisas estão deixando passar no seu entorno, e como que isso tem feito mal para si mesmo, né? Tem afetado a sua saúde de um modo geral, como nós dissemos aqui, a saúde física, a saúde emocional, a saúde mental,
né? E quando a pessoa se dá conta, ela vê que ela passou por essa vida toda, muitas vezes a pessoa se dá conta disso num leito de hospital, né? Ou quando recebe uma sentença médica, não é mesmo? E é aí que ela vai parar para refletir sobre quantas coisas que ela perdeu e quantas coisas que ela faria se ela tivesse uma outra oportunidade. Então, nós vemos muitas vezes até as pessoas dizer que 24 horas já não é mais o suficiente para fazer tudo o que se propõe a fazer, né, para dar conta da rotina, dar conta de todos os compromissos e todas as obrigações que as pessoas, né, estão trazendo nas suas costas, né? Como você disse, as pessoas estão, elas simplesmente existem, né? Mas muitas vezes não para refletir sobre o propósito dessa existência e se ela está conseguindo, né, caminhar em direção a esse propósito, né? Que muitas vezes as pessoas não param para refletir nem mesmo se existe esse propósito e que propósito seria esse, né? Então, realmente, assim, é algo que, e eu acho que até falando sobre tudo isso, é importante também, né, já que nós estamos falando de modelos de crenças determinantes e de sentido de vida, das forças inovadoras que nos direcionam, né, para esse propósito, para esse sentido de vida, eu acho que acredito, né, aliás, afirmo que desenvolver a resiliência é algo que certamente vai nos levar a encontrar esse sentido de vida, que é inclusive o que nós trabalhamos muito dentro do processo de coaching, né? Então, nós trabalhamos buscando a flexibilidade das emoções, o equilíbrio das emoções, desenvolvendo a resiliência para, então, encontrar, né, um deles, né, que é esses modelos de crenças determinantes que nós estaremos explorando a partir de hoje, a partir desta semana. Então, eu gostaria que o Eduardo também falasse um pouquinho sobre a resiliência, né, que é um fator aí, preponderante, né, fundamental para que nós possamos encontrar esse sentido de vida e caminharmos em direção a isso, a um próximo nível e dar um próximo passo de uma forma estratégica. Muito bem, Arlete. Agora, antes ainda de falar sobre a resiliência, eu quero apenas fechar a nossa reflexão com aquilo que você trouxe agora a partir desse teu pensamento. Olha só, realmente o perigo de hoje é o conformismo. Esse modelo de crença determinante, essa força inovadora, que é o sentido para a vida, que está disponível, digamos assim, acessível a todo ser humano, de qualquer raça, nação, religião, idade, cultura, ele é ligado à esperança. O sentido para a vida é um modelo de crença determinante que está sempre ligado à esperança. Nós aprendemos isso no nosso curso. E a esperança é algo que está em déficit hoje. É uma virtude, é uma força humana e também um atributo espiritual que está, uma virtude espiritual, teologal, que está em falta hoje. Porque, em geral, nós estamos acomodados e esmagados pelo conformismo. Então, hoje nós temos muita informação e nós temos pouca concentração. Nós temos pouca atenção. Nós temos pouco foco. Nós temos muita informação e temos pouco conhecimento sobre si mesmo. Então, eu queria fechar esse nosso bloco anterior justamente dizendo que cada um faça um exame particular. Né? Você falava agora, eu estou vivendo ou estou sobrevivendo? Então, por favor, faça uma lista das tuas crenças principais. Começa assim, pega uma folha e diz, eu acredito em, eu acredito que, eu acredito no. Quais são tuas crenças principais? Depois, ao lado, você faz 2 ou 3 valores. Quais são 2 ou 3 valores teus que caracterizam a tua essência, dos quais você nunca vai abrir mão? E veja se as tuas crenças e os teus valores estão alinhados com o teu propósito de vida, com o teu sentido para a vida.
No coaching nós trabalhamos muito isso, um alinhamento. A tua mente, o teu coração, o teu ser, o teu corpo estão alinhados? Se tiverem, você tem bem-estar. Caso contrário, você pode ter até saúde, mas você não vai gozar de paz interior, você não vai gozar dessa resistência, dessa capacidade humana, dessa habilidade, dessa competência, desse atributo redescoberto que é a resiliência. A resiliência é comportamental. Nós precisamos desenvolver pensamentos resilientes para ter comportamentos resilientes. E cuidado, porque resiliência não se reduz apenas a esse conceito físico que todo mundo sabe. Alguma coisa, um objeto sofre um impacto e volta à sua forma inicial. Esse é o primeiro conceito de resiliência que está ligado à questão da física, mas a resiliência psicológica, a resiliência comportamental existencial é muito mais do que isso. Ela se antecipa às causas de estresse, às adversidades da vida, e ela passa pelas adversidades te transformando num ser humano melhor. A resiliência é essa capacidade desenvolvida a partir das tuas crenças, para que os teus comportamentos sejam capazes de superar as adversidades da vida, de te tornar um ser humano melhor. Nós precisamos de uma cultura mais resiliente, que gere humanos mais resilientes, mais fortes, que possam até se utilizar dos próprios infortúnios da vida, dos próprios estresses para ser pessoas melhores. A resiliência não nega as dificuldades, mas ela faz das dificuldades matéria-prima para que a gente se desenvolva e se aperfeiçoe como pessoas ainda melhores. Nós não vamos ficar parados e reféns das nossas crenças, dos nossos limites, das dificuldades e dos problemas da vida de hoje, do homem pós-moderno ou ultramoderno, mas atravessando essas dificuldades, dialogando com elas, vivendo com elas, nós vamos superá-las e vamos nos tornar pessoas ainda melhores, porque nós temos um significado para a nossa vida. A gente transcende as dificuldades e a gente ajuda ainda as pessoas a terem um significado para delas. O Vitor Frankl, a Arlete, falava justamente da autotranscendência. Ele falava do sentido da vida com uma capacidade de você transcender a si mesmo. Nós não somos o centro do universo. Nós não somos os seres que mais sofremos. E até o sofrimento pode ter um sentido. É maravilhoso. Eu estou com um dos livros dele, que chama-se Um Sentido para a Vida, e ele fala que é necessário a gente encontrar um sentido até para as dificuldades, ainda que seja um sentido provisório, um sentido para o próprio sofrimento, porque o sofrimento também pode ter sentido. E olha o que ele diz, o sofrimento tem sentido quando quem sofre muda para melhor. Olha que maravilhoso. Isso é libertador. A dor é inevitável, como diz o ditado, mas eu escolho como sofrer. Eu posso sofrer bem e retirar um bem do próprio sofrimento. O que nos define como seres humanos, vai dizer Vitor Frankl, não são as circunstâncias. Eu não estou determinado pelo ambiente. Eu não estou determinado pelas circunstâncias. Eu estou livre para fazer a escolha. Eu posso escolher. O que determina vai ser a minha escolha. E eu vou escolher a partir do significado que a vida tem para mim e do significado que eu dou para a vida. Eu queria também fazer uma ressalva, porque a gente, o coach, o psicólogo, o filósofo, eu também estudei filosofia, sou formado em filosofia, o teólogo, ele hoje
fala muito de motivação, motivação, motivação. Mas a motivação, a gente recebe a motivação por um estímulo, né? Você é estimulado a ter uma motivação. E geralmente esse estímulo vem de fora. O sentido para a vida é algo mais profundo ainda, porque ele precisa ser redescoberto dentro. O estímulo ele pode vir do gene, da biologia. O sentimento ele vem também muitas vezes da emoção, que pode ser inconsciente, mas o sentido é um trabalho pessoal. Você precisa encontrar o significado da sua vida. Isso é intransferível. Não dá para culpabilizar ninguém pelo que você está vivendo. Entende? É a graça, é o momento kairótico, diz o Vitor Frankl, como um bom judeu que ele é. Kairos significa graça. É uma graça você perceber que a vida está ao teu dispor e que você pode encontrar tanto o sentido provisório como um sentido permanente para viver bem, para viver com significado, para viver com propósito, para viver ressignificando, encontrando sempre um significado novo de bem, de amor, de paz, de felicidade, de prosperidade completa, de humanização diante dos desafios, entender que a vida está sempre recheada desse significado, dessa esperança. A gente aprendeu no nosso curso que esse modelo de crença determinante do sentido da vida está sempre ligado à saúde, ao tempo e à felicidade. O ser humano ele quer sempre dominar a vida, né? Ele tenta ser sempre autor de si próprio, protagonista da sua própria história. E não está errado, não. Ele precisa ter essa certa autonomia, essa certa identidade, personalidade. Então, a gente está sempre preocupado com a saúde. Agora, a gente entendeu hoje que é mais do que saúde, é bem-estar total, integral. Né? A gente está sempre preocupado com o tempo e a gente está sempre preocupado com a felicidade. Agora, quem encontra o sentido da vida vai dar o significado certo para o tempo, para a felicidade, valorizando o que você já tem para ser feliz e não o que você quer. E vai também entender a saúde como um todo, como dom. É isso aí, Arlete. É verdade. E complementando, né, toda essa reflexão que você brilhantemente explanou, é importante também, se nós pensarmos que o ser humano é um ser relacionável, é impossível encontrar esse sentido de vida vivendo só. Né? Então, nós precisamos um do outro, nós precisamos, né, estarmos em conjunto, estarmos ali com o outro, né, com o outro ser, para que nós possamos nos completar de alguma forma. Para que possamos, muitas vezes, nós nos projetamos no outro, né, e esse sentido de vida ele muda muito, inclusive, nas diversas fases da nossa vida. Né? Então, assim, eu vejo muitos pais, né, muitas mães, inclusive, dizer que até ser pai, até ser mãe, até se tornar pai, se tornar mãe, encarava a vida de uma forma, tinha outro propósito de vida, muitas vezes não tinha propósito nenhum, vivia a vida simplesmente, como diz aquela música, né, deixa a vida me levar. E a partir do momento em que passa a ter, né, passa a ser um pai, uma mãe que tem um filho, uma filha, né, então encontra ali um ser que é dependente dele, né, então ela passa ali a ensinar a existência humana, né, a ensinar as coisas da vida para aquele ser e passa a ter um propósito de vida que muitas vezes traz o amadurecimento, que muitas vezes vai fazer com que ela venha planejar o seu futuro, coisas que muitas vezes vai estar diferente, né, do que ela pensava antes, do que tinha planejado antes. E também, ao longo da vida, né, conforme as relações elas vão se construindo, nós também mudamos esse sentido de vida muitas vezes. Não é isso? Então, nós precisamos um do outro. Né? Muitas vezes, nós nos vemos aí tão estressados, né, no nosso âmbito familiar, no nosso ambiente de trabalho. Muitas vezes, já vi muitas pessoas falar, eu queria viver numa ilha deserta, né, eu gostaria de sumir, desaparecer.
Mas, na realidade, estudos comprovam que pessoas que vivem sozinhas, isoladas, elas se entregam, né? Então, assim, elas não têm ali, dificilmente conseguem encontrar um sentido, um propósito na vida e têm uma vida muito mais curta, né? No sentido de saúde mesmo, no sentido de qualidade e bem-estar, né? Qualidade de vida e bem-estar. Então, nós precisamos um do outro, porque nós nos completamos, nos projetamos um no outro, e é o outro que vai dizer muito de quem nós realmente somos. Então, fechando aqui a nossa reflexão, então, com esse assunto, né, com essa temática aí tão importante, tão atual, né, nos nossos dias de hoje, ao mesmo tempo, como você mesmo brilhantemente disse, né, tão antiga quanto o ser humano. Então, assim, mas que é tão importante, fundamental, nós refletirmos sobre isso, para que então possamos ter essa plenitude da nossa existência e da nossa essência enquanto ser humano. E o Reconstruindo Sua Saúde, então, encerra dessa forma. Se você quiser saber um pouco mais sobre esse e outros assuntos, visite a nossa página no Facebook, fanpage, que o R é maiúsculo, re.construir.com, é a nossa página que nós temos em comum. E também entre em contato, né, no nosso telefone 11 96863 0603. 11 96863 0603. Eu também estou no Instagram, Coach Arlete Lima, e dessa forma você pode acompanhar lá um pouco mais dos nossos trabalhos, entrar em contato, se você deseja também explorar um pouco mais sobre esse assunto, sobre a resiliência, sobre os modelos de crenças determinantes que nós trabalhamos dentro do processo de coaching em resiliência. Então nós estamos à disposição, visite a nossa página e entre em contato conosco. E o Reconstruindo Sua Saúde volta na próxima semana, todas as quartas-feiras, às 20 horas, e agradecemos aqui a sua atenção, agradecemos a sua audiência. Boa noite.